Nós estamos aqui numa reunião com irmãos e irmãs que servem as igrejas aqui no Triângulo Mineiro. Já uns meses atrás tivemos uma comunhão com os irmãos líderes das igrejas no Triângulo. Então hoje nós queremos passar uma visão mais ampla a respeito do sacerdócio e da realeza. Isso é muito importante, por quê? Porque o Senhor tem um desejo que nós sirvamos como sacerdotes e nós sirvamos como reis. Isso, de acordo com os princípios da palavra de Deus, é um princípio diferente dos princípios dos homens e é uma maneira diferente de ver da maneira que os homens veem. No passado havíamos compartilhado com os irmãos sobre Lucas 22, a partir do versículo 24 até 29, que diz: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Então, havia uma discussão entre os discípulos para ver quem era o maior. Daí o Senhor Jesus disse no versículo 25, mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Versículo 26, mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior dentre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Então o Senhor diz, mas entre vós não sois assim, é diferente. O maior entre vós seja como o menor. Daí o versículo 27 diz, pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Então o Senhor está mostrando aqui uma visão nova a respeito de quem é o maior. Quem é o maior é aquele que serve, aquele que toma a posição de menor para poder servir. Isso é muito importante, porque é uma visão segundo Deus. No mundo, quem é o maior é aquele que domina. Aqui, quem é o maior é aquele que serve. Esse é um princípio muito importante. Então, nós podemos ver que se o Senhor nos colocou à frente das igrejas, se o Senhor nos encarregou de serviços ou de áreas de serviços, não é para que nós sejamos maior, mas para que nós sejamos menor. Isso quer dizer o quê? Nós estamos ali para servir. E o versículo muito importante é o versículo 29. O Senhor diz assim, assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Então o Senhor está entregando a nós um reino. Ele quer dar a nós o seu reino, mas ele nos mostra o princípio que deve reger esse reino, o princípio que deve reger o nosso serviço. E Isaías, capítulo 40, versículos 10 e 11, nos é dito o seguinte, eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Então, essa parte do versículo nos mostra que o Senhor virá com poder, e com seu braço dominará. Mas olha como o versículo continua. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará
mansamente. Nós vemos que aquele Senhor, o Senhor que está regendo, é o Senhor que apacenta, o Senhor que tem o poder, o Senhor que tem o braço que domina, está cuidando do seu rebanho, está cuidando dos cordeirinhos. E ainda mais, em Miqueias 5:2, nos é dito: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esse versículo nos mostra que o Senhor seria aquele que iria reinar. De ti me sairá o que há de reinar. Mas olha o que diz Mateus capítulo 2, versículo 6, referindo-se a esse versículo. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo, Israel. Aqui nós vemos de novo, um versículo fala de reinar, o outro fala de apacentar. Vemos aqui a realeza e o sacerdócio. A realeza para reinar e o sacerdócio para cuidar das pessoas, para apacentar. Então podemos ver claramente que a autoridade de Deus visa o quê? Visa o apacentamento. Se Deus hoje deu a você e a mim autoridade, é para quê? É para que nós possamos apacentar o povo de Deus. Não dominar, mas apacentar. Lembre-se bem, não dominar, mas apacentar. E em 2 Samuel capítulo 5, versículo 2, nos é dito o seguinte: outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Então, olha só o que o Senhor disse para Davi: tu apacentarás o meu povo e serás chefe sobre o meu povo. Está vendo? Então, essa questão de reinar e apacentar caminham juntos. E isso é muito claro em Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, que nos dizem: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, aqui nós vemos que o Senhor nos salvou para nos fazer reis e sacerdotes. Então, o nosso serviço deve carregar o sacerdócio e a realeza. O sacerdócio é para que nós possamos expressar Deus. E a realeza é para que nós possamos representar a Deus para exercer a autoridade por Ele. Então nós podemos ver, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e deu a ele domínio. Quando a Bíblia fala que deu a ele imagem e semelhança, significa que deu ao homem a capacidade de expressar a Deus. Isto é ligado ao sacerdócio. E também Deus deu ao homem o domínio. Isto é ligado à realeza. Então, hoje, Deus precisa de servos que o expressem
Isso é sacerdócio, e que o representem, isto é, realeza. Isso é algo que nós precisamos ver. E o que nós também precisamos perceber, que hoje o nosso serviço é um aprendizado. É um aprendizado. Isso é muito importante nós percebermos. É um aprendizado. Por quê? Porque nós iremos reinar no futuro. Olha só Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, hoje, nós estamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor na questão do sacerdócio e a realeza, para que possamos exercer o sacerdócio e a realeza no reino milenar. Por isso que nós temos que hoje agarrar a oportunidade que Deus nos dá de servi-lo e aprender a servir. Porque quanto mais fiéis nós formos, não é? Mais poderemos exercer essa realeza e sacerdócio no reino milenar. Deus entregará muito mais a nós. Por isso é um aprendizado. Agora, esse não é um aprendizado fácil. Por quê? Porque dentro de nós, no nosso ser, existe algo. Existe aquele sentimento de que eu sou melhor do que os outros, né? De que eu sou aquele, eu sei de todas as coisas, eu sei como fazer. E isso é um problema muito sério. Por quê? Porque está na nossa carne. E nós podemos ver em Números 16, nos versículos 1 a 4, que diz: Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Então nós podemos ver aqui, nós temos aqui o Coate, que é dos filhos de Levi, e nós temos Datã, Abirão, que é, e mais um outro aí que é dos filhos de Ruben. Eles não estavam conformados com a liderança de Moisés e Arão. Eles só, nós também sabemos fazer. Irmãos e irmãs, vocês não vão fazer isso, eu não creio que vocês vão fazer isso com irmãos que estão à frente. Mas, quando se forma um grupo de serviço, e os irmãos estabelecem alguém para cuidar desse serviço, e você faz parte desse grupo, você pode ter esse tipo de sentimento. Por que os irmãos nomearam ele e não nomearam a mim para ser o chefe desse serviço? Por quê? Você entende? Esse tipo de sentimento vem da nossa carne. Isso faz parte do ser humano caído. Todos nós temos esse tipo de sentimento. Então, quando esses se levantaram contra Moisés e Arão não foram contra ele. Isso foi levado diante do Senhor. Então, nós precisamos perceber. Por isso que em Números 17, versículos 1 a 4, nos diz o seguinte: fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, um pela casa de cada pai, de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, isto é,
12 bordões. Escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Então o Senhor pediu para que cada casa, né, que é porque eram 12 tribos, né? Então cada casa, o chefe trouxesse o seu bordão, a sua vara. É a questão da sua autoridade, né? Então iria escrever sobre cada um deles. Então, o nome em cima de cada vara. Porém, versículo 3. Porém, o nome de Arão escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. Preste atenção. E aí, no versículo 4, e os porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. Então, houve esse problema dessa rebelião, eles não estavam conformados. Esse tipo de sentimento algumas vezes acontece, principalmente quando nós vamos servir juntos. E aí, diz assim, por que esse virou chefe, por que não sou eu, sei mais e tal, esse tipo de sentimento. Aí, foi o que aconteceu aqui. O que Deus mandou fazer? Que cada um trouxesse o seu bordão, a sua vara, e cada vara estava identificada de a qual tribo pertencia. E o Senhor disse, os porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. Sabe qual maneira de tratar isso? É colocar isso diante do Senhor. Permitir que o Senhor cuide e o Senhor trate. Você vai perguntar, mas Miguel, por que você está falando isso aí para nós? Vocês irão compreender mais no final. Mas eu gostaria, amados irmãos, amadas irmãs, que vocês tomassem realmente bastante atenção nesses princípios que eu estou apresentando. Por quê? Eu estou apresentando isso porque nesses tempos finais, Deus está permitindo que nós sirvamos juntos, de uma maneira diferente. São grupos de Zoom, grupos de comunhão, não é assim? Então, e todos estão começando a funcionar. Agora, qual é o princípio que deve reger esse nosso relacionamento? Quem deve ir à frente? Quem deve conduzir? Então, o Senhor diz que todos aqueles bordões, aquelas varas, tinham que ser trazidos para a presença dele, na tenda da congregação, perante o testemunho. Isso é muito importante, tá? O testemunho, o que é o testemunho? São aquelas tábuas que tinham os 10 mandamentos. Certo? As tábuas que tinham os 10 mandamentos. Por quê? Porque os 10 mandamentos representam a natureza de Deus, a expressão prática de Deus no viver. É um testemunho, é o testemunho do que Deus é, do que Deus quer e como Deus se expressa. Claro que o homem, nós em nós, como vamos expressar realmente toda essa santidade e justiça de Deus? Por isso o homem não é capaz de cumprir o que está escrito nas tábuas da lei. Mas as tábuas da lei são o testemunho. Tá? Então tudo deve ser trazido à presença de Deus. E aí Deus vem julgar. Agora, vamos dar uma olhada ainda num outro ponto muito importante. Hebreus capítulo 9, versículos 4 a 5. Que diz o seguinte: por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Preste atenção, aqui mostra que no Santo dos Santos, dentro da arca, havia 3 coisas, certo? A urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da
aliança. Em Êxodo 16, versículos 33 e 34, nos fala sobre essa urna contendo maná. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor para guardar-se as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para o guardar. Êxodo 25, 16 ainda diz: e porás na arca o testemunho que eu te darei. Isso mostra então que Deus havia ordenado que aquele pote, aquela urna contendo maná, fosse colocado dentro da arca, junto das tábuas da lei, das tábuas da aliança. Então, aqui nós temos 3 coisas que nós precisamos dar atenção. Primeiro, o pote de ouro com o maná, as tábuas da aliança e essa vara de Arão. Agora vamos continuar vendo a porção de Números, agora no capítulo 17, versículo 5. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Então o Senhor disse assim: tem esse problema, não é? Então cada chefe de tribo vai trazer a vara, vai trazer o seu bordão, e a vara de Levi será a vara de Arão. Então tudo isso vai ser colocado ali diante do testemunho, tá certo? E a vara que florescer, aqui diz, o bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Então isso é muito importante nós percebermos, porque essa vara tipifica a autoridade. Então Números 17, agora a partir do versículo 6. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram bordões. Então Moisés falou, então todos os príncipes das tribos deram os seus bordões. Cada um lhe deu um, segundo as casas de seus pais. 12 bordões. Entre eles, o bordão de Arão. Moisés pôs estes bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. Versículo 8. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores, e dava amêndoas. Olha que coisa tremenda. A vara, o bordão de Arão floresceu, brotou, né? Floresceu e dava amêndoas, dava frutos. Então isso aqui é algo muito importante. Nós precisamos então perceber o que isso quer dizer. Nós precisamos dar atenção a esse fato, certo? Então aqui diz algo que os irmãos devem perceber. Olha aqui, ó. No versículo 7, como eu li, Moisés pôs esses bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. Versículo 8. No dia seguinte, quer dizer o quê? Quer dizer que Moisés havia trazido as varas, colocado ali, e ali as varas passaram a noite. Permaneceram a noite inteira ali na tenda do testemunho. A noite inteira. Tá? Então agora vamos ver lições importantes para nós, tá? Primeiro, uma vara
Um bordão é um pedaço de madeira morta. Mas aqui tem uma vara morta que começou a brotar. Isso só Deus pode fazer. Um pedaço de madeira morta, pedaço morto, sem vida, agora se torna uma vara viva. Olha só. E preste atenção. Brotou e floresceu durante a noite. Então aqui nos mostra um princípio muito importante. É no momento de extrema dificuldade, é no meio de uma noite escura, difícil, que mostra o crescimento de vida. Porque foi no meio da noite que a vara de Arão brotou e floresceu. Amados irmãos, amadas irmãs, que servem juntamente nessa região, não estamos hoje passando por uma noite? Não estamos hoje passando por situações extremamente difíceis? Deus quer fazer você brotar. Porque se você conseguir brotar, Deus vai lhe encarregar de muitas coisas. Esse é um sinal de vida. A autoridade vem da vida. Mas uma vida que passa pelo teste da noite. Os irmãos percebem? Isso aqui é algo que nós precisamos ver. Muitos no meio da noite desistem. Mas hoje, o Senhor nos colocou no meio da noite. É para nos fazer brotar. E fazer-nos dar amêndoas. Isto é, fazer com que nós produzamos alimento para alimentar os outros. Para dar aos outros. Numa situação que é de morte para muitos. Para nós é a oportunidade da vida se manifestar e produzir alimento, uma comida real. Essa é uma pessoa a quem Deus dá autoridade. Moisés havia colocado todas as varas ali e no dia seguinte ele entrou. E quando ele entrou, ele viu que a vara de Arão tinha brotado. E aí, olha o que diz o versículo 9. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor a todos os filhos de Israel. E eles ouviram. Eles viram. Cada um tomou o seu bordão. O que é que eles tinham para dizer? Não tinham nada para falar. Por quê? Porque Deus havia manifestado. No versículo 10, disse o Senhor a Moisés, torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morram. Está vendo? O Senhor disse agora, essa vara você vai colocar ali. E foi colocado dentro da arca. Então, agora nós precisamos entrar nessa arca da aliança e falar sobre a história que ocorre dentro da arca,
que deve ser uma história ligada a cada um de nós que serve a Deus. Nós precisamos dar bastante atenção a esse ponto. O primeiro ponto é que a verdadeira liderança, a verdadeira autoridade está na vida que brota, está na vida de ressurreição. Não somente brota, mas também floresce e dá frutos. Para quê? Para que possamos alimentar os outros. Então aqui podemos ver claramente o bordão, a vara de alguém que tem autoridade. Não é para bater, mas é para alimentar. A vara para governar é a vara para alimentar. É uma vara que tem vida. Por isso que o Senhor Jesus falou, no mundo os reis governam e dominam, mas vocês vão servir. Porque a autoridade é para alimentar, é para apacentar. Aí nós vamos perceber, por que o Senhor me colocou para cuidar de um serviço? É para que eu alimente aqueles que estão debaixo do meu cuidado. É para que eu apacente esses que estão debaixo do meu cuidado. Não é para que eu bata neles. Não é para que eu governe sobre eles. Mas é para que eu cuide deles. Está vendo essa visão? Para que eu possa servi-los. Eles estão aprendendo a servir. Se hoje eu sei mais, a minha função é supri-los, aperfeiçoá-los, alimentá-los, para que eles sirvam mais a Deus e sirvam melhor a Deus. Eu devo ser uma vara que floresce, que dá fruto. Não é algo maravilhoso? Isso é algo de vida, de ressurreição. Isso é muito importante. Então, vamos ainda ver um outro ponto importante. Talvez você diga assim, não, eu não quero liderar ninguém. Para dizer a verdade, quem não gosta de liderar? Você gosta mais de dar ordem ou de ouvir ordens? Todo mundo gosta mais de dar ordem. Agora, Deus nos coloca juntos para nós servirmos. Talvez tenha irmãs que dizem assim, não, as irmãs não se importam muito com liderança. Mas eu vou dizer uma coisa, as irmãs não falam, mas dentro do coração está cheio desse tipo de sentimento. E as irmãs olham para muitos detalhes. Por exemplo, quando você fala, esse grupo vai ser composto pelas seguintes irmãs, essa. E se o seu nome, amada irmã, for citada por último, você vai começar a se sentir mal. Mas por que colocaram meu nome por último? Por que não colocaram meu nome em primeiro lugar? Eu sou a irmã mais experiente aqui. Não é assim? Esse não é o tipo de sentimento que muitas vezes vem a nós? Por que mencionou meu nome por último? Isso são coisas que o inimigo coloca na nossa cabeça. Por isso, Deus quer tratar. Tem importância seu nome ser citado por último? Se você tem crescimento de vida, a sua vara vai brotar, florescer e dar fruto. Você pode ter sido nomeada por último, mas você consegue alimentar as demais irmãs, está vendo? Mas nós somos muito difíceis. No serviço, muitas vezes nós olhamos para coisas assim. E aí nós podemos perceber algo. Que existe uma rebelião da nossa alma contra o nosso espírito.
Quando vem esse tipo de coisa, o seu espírito está dizendo o quê? Deixa disso, para, não dá atenção para isso. Mas a sua alma diz o quê? Não pode deixar isso passar, não. Fica cometendo injustiça com você. Ô espírito, eu não concordo com isso não, espírito. Isso é que a sua alma diz para o espírito. Seu espírito diz, deixa para lá, não olha para isso, Deus não olha para isso, mas a sua alma se rebela. Por que não deu atenção para mim? Por que quando foi para aquela irmã, bateram palmas e para mim não bateram palmas? Veja, o inimigo quer nos destruir, colocando esse tipo de coisas. Moisés e Arão, eles não vindicaram nada. Deixa Deus mostrar. Nossa alma é terrível. Nós precisamos ver que todos nós temos Coré, Datã e Abirão dentro de nós. Isso é um problema. Nossa alma se rebela contra o espírito. Por isso que temos necessidade de exercitar o nosso espírito. Por isso que nós temos necessidade de ter a visão que é revelada aqui. Deus nos colocou na vida da igreja. E na vida da igreja, Deus deseja o nosso serviço. Então vamos servir. Deixa Deus manifestar as coisas. Seja uma vara que brota, que floresce e que alimenta as pessoas. Se você tiver essa realidade, o elemento de Cristo dentro de você vai fazer com que o que você faz seja vindicado pelo próprio Senhor. Nós não precisamos lutar por isso. Precisamos perceber que Deus quer nos usar. E para isso Ele vai nos dar autoridade. Mas nós precisamos saber que tipo de autoridade nós temos. Então vamos dar uma olhada agora para o que está dentro da arca. Primeiro, nós temos ali o maná. Isso é muito importante. Claro, antes de tudo, nós temos as tábuas do testemunho, né? Nós temos o maná, nós temos a vara. Vamos agora dentro da nossa experiência. Você quer ser uma vara que floresce, que brota? Então, coma do maná. O maná oculto. O maná escondido. Isso é muito importante. Nós conhecemos essa realidade. Apocalipse capítulo 2, 17 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aqui o Senhor está falando de um vencedor. De um vencedor que come do maná oculto. Isso quer dizer o quê? É alguém que se alimenta do Senhor. Não somente ele come do maná que é recolhido por todos, aquele maná que cai todo dia. Ele come do maná oculto. Significa que ele tem uma porção que ele come na comunhão íntima com o Senhor. E se ele come desse maná, qual vai ser a experiência dele? Esse maná vai fazer com que ele brote, floresça e dê fruto. A vara, o bordão que floresce, que brota e floresce,
é resultado da experiência do maná. E tudo isso diante das tábuas do testemunho, tudo isso diante de Deus, diante da palavra de Deus. Maná oculto. O Senhor diz ao vencedor, dar-lhe-ei, né, que se alimente desse maná oculto, maná escondido. Aí nós vamos perceber algo. Se você come do maná escondido, Apocalipse 2,17 diz, bem como lhe darei uma pedrinha branca. Pedra é para edificação. Branca se refere à questão da justiça. Você é alguém que então é material para edificação. E você se torna uma pedra para edificação. E uma pedra que tem um nome novo, que ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Isso quer dizer o quê? A sua experiência de Cristo é algo íntimo e pessoal. A sua intimidade com Deus, os outros não conhecem. Mas preste atenção, algo que resulta da autoridade de Deus produz edificação. Se você come do maná oculto, a sua vara floresce e a sua autoridade produz edificação. Isso nós precisamos perceber. É uma autoridade que produz edificação. Não é uma autoridade que traz morte. Não é uma autoridade que divide. É uma autoridade que traz vida e que traz edificação. Você é uma pedrinha branca. E isso é algo que precisamos então perceber e ver, Senhor, hoje eu quero servir. Eu não quero servir simplesmente para que um serviço seja desempenhado, para que um trabalho seja realizado. Eu quero que o meu serviço gere edificação, mas meu serviço somente gerará edificação se a minha vara, se o meu bordão é um bordão que brota, floresce e dá frutos. Porque eu posso alimentar os irmãos. Aparentemente estou fazendo serviço junto com os irmãos, mas na realidade nós estamos sendo edificados. Por isso, amados irmãos, amadas irmãs que servem, nosso desejo é que no seu serviço você possa incluir cada vez mais irmãos e irmãs, para que sejam edificados. Vocês, para isso, devem comer do maná, porque se vocês não se alimentarem, não tiverem uma experiência íntima com o Senhor, a sua vara nunca irá brotar. Os irmãos estão compreendendo? Nesses tempos finais, Deus precisa de pessoas. Nós estamos servindo juntos, não estamos aqui para competir. Se você tiver esse tipo de pensamento ou sentimento assim, por que escolheram ele, por que não me escolheram? Isso mostra que você não pode ser usado por Deus. Com esse tipo de sentimento, como Deus vai operar? Que tipo de serviço vai ser produzido e qual será o resultado desse serviço? Então, o que nós precisamos? Ter essa comunhão com o Senhor, essa intimidade com o Senhor, comer do maná oculto. Isso vai produzir em nós uma autoridade de vida. Fará com que sejamos esse bordão que brota, floresce e dá fruto. E isso gera o testemunho de Deus, isso gera um viver. E o meu serviço
gera edificação. Eu me torno uma pedra. E eu tenho um nome novo. Por causa das experiências novas. Estou muito alegre porque eu tenho tido comunhão com alguns irmãos, algumas irmãs. Eu tenho percebido que eles têm tido experiências novas. Então, ao olhar para isso, eu consigo identificar que estão no meio desse processo maravilhoso. Mais do que nunca, nós precisamos agora servir juntos. Precisamos orar juntos. Precisamos interceder uns pelos outros. Por isso, Deus tem que eliminar todo esse tipo de sentimentos negativos, de Corá, Datã, Abirão, tirar dessas coisas do nosso interior e permitir que, com simplicidade, possamos servir ao Senhor. Preste atenção, você nunca vai conseguir fazer com que o seu bordão brote. Só Deus pode. Então, nós somos aqueles que Deus colocou à frente da igreja e dos serviços. Deus deu uma oportunidade para cada um de nós, para nós servirmos. Nosso desejo é que cada irmão, cada irmã agarre essa oportunidade, sirva ao Senhor de todo o coração, mas coma do maná, não somente um maná que todo mundo come, mas também um maná oculto, a porção pessoal e íntima diante do Senhor, diante da palavra de Deus que é a lei, diante também dessa vara de Arão. São os elementos que estão na arca, e que esses elementos da arca estejam em nosso interior, porque hoje o nosso interior, nosso espírito, é o Santo dos Santos. Amém? Que o Senhor faça de cada um de nós um bordão que floresce. Que o nosso serviço gere edificação e unidade. Que o nosso serviço gere vida. Possamos incluir os outros. Que a vara que está na mão de cada um de nós não seja uma vara para bater, mas toda vez que você estende a vara para alguém, essa pessoa consegue se alimentar e ganhar vida. Esse é o serviço que Deus espera de nós hoje. E que o Senhor nos abençoe. Amém? Minhas palavras ficam por aqui.